Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala galera, tudo bem? Eu sou a Jaine e tô aqui mais uma vez para falar um pouquinho com vocês sobre a Lexio Divina, a sua importância e os meios para que a gente faça com que ela seja mais frutuosa. Então vamos lá. Olhando aqui no Catecismo da Igreja Católica, para quem ainda não conhece esse livrinho aqui, no parágrafo 1177 diz assim: a Lexio Divina, em que a palavra de Deus é lida e meditada para tornar-se oração. E aí aqui, mais para o final, no parágrafo 2708, ele nos diz: essa mobilização é necessária para aprofundar as convicções de fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. É de grande valor. A oração cristã deve, no entanto, procurar ir mais longe, até o conhecimento do amor do Senhor Jesus, a união com Ele. Então, o que isso já nos diz? O objetivo da Lexio Divina. O objetivo final dela é a sua oração, né? Então, a palavra Lexio Divina significa o quê? Uma leitura orante. Então, é uma leitura. Então, através da leitura, que é o primeiro passo, a gente consegue chegar ao objetivo final, que é da oração, onde a gente procura conhecer esse amor de forma aprofundada e unir cada vez mais a nossa vontade com a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, aqui na nossa cartilha de servos, na página 28, tá aqui, ela fala assim: por isso é incompreensível um servo que não busca ter uma vida de intimidade com Deus no corre-corre do seu dia a dia. Temos o desejo de falar com Ele, principalmente queremos escutá-lo, queremos estar em Sua presença, conviver com Ele, para ter certeza que estamos servindo e seguindo o Senhor em Sua vontade e agradando o seu coração. Então, ela já nos traz duas coisas importantíssimas, né? É incompreensível que um servo não busque ter uma vida de intimidade com Deus. E também que nós devemos ter esse desejo de falar com Ele. Então, nós, como servos, que assumimos esse compromisso de servir a Deus através da obra Jovens Sarados, nós precisamos entender que estar com Jesus não deve ser uma obrigação. Não só porque faz parte, né? Ali a leitura orante faz parte de uma das nossas 5 pedrinhas. Mas não só isso. Nós devemos verdadeiramente desejar estar com Ele. E através da Lexio Divina, a gente consegue ter esse encontro com Deus. Então nós devemos buscar isso acima de todas as coisas. Antes mesmo da gente organizar o nosso ministério, organizar um grupo, organizar um maranatá, um retiro, preparar uma pregação, nós precisamos estar com Jesus, fazendo esse ato de amor, onde um servo se coloca ali de joelhos, debruçados, para verdadeiramente ouvir a palavra de Deus. O que Deus tem para nos dizer hoje? E além disso, o que eu tenho para dizer a Ele? Como a gente vai unir essas vontades? Como eu vou aplicar esse evangelho para o meu dia a dia? E fazer isso no ritmo da nossa vida. Então, essa é algo que os Jovens Sarados nos propõem, mas na verdade é o dever do cristão, buscar estar com Jesus, acima de todas as coisas. Então, eu vejo que ainda nós somos agraciados por ter isso dentro das nossas 5 pedrinhas, porque faz com que a gente busque essa fidelidade. Hoje eu vejo, principalmente assim na minha vida, que a fidelidade na vida de oração, ela é o elemento assim, essencial. Você pode até não saber fazer direito ainda, A gente até vai falar um pouquinho sobre isso, mas busque ser fiel. Busque ouvir o que Deus tem para te falar. Busque estar com seu coração aberto, para que ao conhecer, você ame cada vez mais. A Lexio Divina ela é um instrumento que não tem como objetivo nos levar a conhecer 100% aqui, a Bíblia, toda a parte intelectual. Não é. Não é só isso, É muito mais do que isso. Tem como objetivo a oração. E a oração é quando uma alma ela se coloca prostrada em direção a Jesus, o que Ele tem para nos falar.
E, além disso, o padre sempre fala, né? Se a nossa marca deve ser acolhida, a marca de um coração, a marca da nossa vida de oração deve ser a adoração. E nós precisamos buscar isso cada vez mais, com todo o desejo do nosso coração. E estando cada vez mais próximo dele, a gente vai compreender sempre aquilo que Jesus tem para nós, para a nossa missão, para o nosso ministério, para que cada vez mais a gente possa buscar essas almas, aumentar essa sede por almas, né? Então, a Lectio Divina, ela é o quê? Quando a palavra, ela me conduz a esse amor de Deus. Então, quando através da nossa Bíblia a gente lê, a gente compreende aquilo que Jesus falou, mas além da leitura, ela nos leva a esse amor. E aí o objetivo final é esse, né? Essa conversa com Deus, essa oração. E aí a palavra é o quê? Um meio para atingir essa escuta de Deus, né? Na verdade. Então vamos lá. Aqui na nossa cartilha Vida de Oração, a gente tem alguns passos, né? Para que são 5 regras de ouro para fazer bem, né? A nossa Lectio Divina. A primeira dela é ler e rezar com a Bíblia todos os dias. Nós precisamos buscar essa fidelidade. Mesmo que você esteja bem, que você não esteja, busque essa fidelidade. Porque Jesus, ele quer falar com você todos os dias. Segundo, escolha um bom lugar. Tenha um cantinho onde você possa verdadeiramente se concentrar. Não estou falando, às vezes nem só de um espaço físico, mas assim, prepare um lugar. Você vai encontrar Deus ali. Então, se for até na sua mesa, prepare aquele ambiente. Terceiro, marque uma duração para a leitura. A gente recomenda aqui na nossa cartilha pelo menos 30 minutos. Se você quiser estender isso, ótimo, mas busque essa fidelidade nesses 30 minutos. Então, para que você consiga se desligar de tudo, e ali dentro da sua rotina, do seu dia a dia, no ritmo da sua vida, você reserva esse tempo para estar com Deus. O quarto passo é fazer a leitura em si. Quando você sai de você para ir de encontro a Deus, você se dispõe a essa escuta. Então, você se prostra, e já prepara o seu coração para aquele momento. E aí o último quando você faz esse silêncio interior. Porque muitas vezes a gente fala que não escuta o que Deus nos diz, mas na verdade a gente não dá chance para ele falar. Então, numa conversa, partindo do princípio que a Lectio Divina é um momento de diálogo com Deus, nós precisamos silenciar para que a gente possa escutar verdadeiramente o que ele tem para nos falar. E agora, só para recapitular um pouquinho, os 4 passos de como já fazer em si a Lectio Divina. Lembrando que o mais importante aqui não é você se prender sempre ao método, mas sim colocar o seu coração verdadeiramente nessa adoração. Então, primeiro passo é o ato de fé. Então, é quando você já se prepara e você está disposto a orar. E aí já pede a Deus essa união. Então, você pode fazer a oração do Espírito Santo, pedindo para que ele venha, te ilumine, tire todas as vendas dos seus olhos, para que você possa enxergar a verdade de Deus, enxergar aquilo que Deus tem para você e também já preparar os seus ouvidos para escutar a vontade do Pai também. E também você já pode pedir o auxílio de Nossa Senhora, ela que sempre intercede por nós, que leva todos os nossos pedidos a Jesus. Então, o segundo passo é a leitura em si, que é a parte da Lectio, onde a gente já abre o nosso coração para aquilo que Deus tem para nos falar. Então, a leitura nos leva à escuta, que também já nos leva a essa obediência. Então, é quando a gente está em contato com a verdade, que no caso é o texto bíblico, e aí ela nos leva a esse caminho de conhecer mais a Deus. E aí é importante que você esteja atento aos toques da graça. Não necessariamente você vai precisar ler 1, 2, 3 capítulos, às vezes um simples versículo, foi aquilo que Deus queria que você, aquilo que Deus preparou para você. Então esteja atento, não é sobre, a Lectio Divina não é sobre
ler a Bíblia inteira, mas sim colher dali o que Deus tem para você. O terceiro passo é a meditação. Então é quando você já aprofunda aquela mensagem lida. E aí você começa a fazer uma adesão àquilo que o Senhor te falou. E nesse momento você já pode aplicar, né, os frutos daquele texto, o que Deus te mostrou naquele texto, as situações da sua vida. E aí você começa já a fazer do seu coração esse lugar de adoração. E aí você já começa a meditar, né? O que Deus queria te falar, como que você vai poder responder a Ele. O quarto passo é a própria oração. E aí você já fala com o Senhor com aquilo que Ele falou com você. Né? Você percebe o que Deus fala. Então, aí a oração ela é bem livre, mas que você verdadeiramente se coloque voltado a essa oração. Né? O que Deus queria te falar naquele dia. Então, né, a partir do momento que você leu, preparou o seu coração, você já começa a colher esses frutos. É importante também que você tenha talvez um caderno, para que através, né, da escrita você reforce tudo aquilo que Deus te falou, mas que também você consiga acompanhar esse seu desenvolvimento espiritual também. Sobre esses 4 passos, a gente tem um outro vídeo aqui na plataforma, específico sobre a Lectio Divina, então você pode aprofundar um pouquinho lá também. Mas o que eu queria frisar aqui já nessa reta final do vídeo é a oração, ela é um encontro com Deus. Então a Lectio Divina, ela não é só uma pedrinha que a gente tem que cumprir por obediência, não. É algo que a gente deveria fazer por amor. Né? Quantas vezes a gente faz retiros de servos, ou tem uma conversa em algum momento de escuta, e aí você percebe que a pessoa não está muito bem, mas ela já não tem mais a oração. Então, se a gente se prostrar, se a gente buscar encontrar com Deus verdadeiramente, nós vamos trilhar aquele caminho que Ele preparou para nós. E Ele que vai dar todo o apoio. Né? Ele que vai nos dar a graça de conhecer esse mistério, de contemplar a sua verdade. Não é algo que a gente consiga fazer sozinho, mas um coração aberto, disponível e fiel, com certeza vai receber toda a graça que Ele tem para nós. Então, a leitura é o momento que a gente tem esse contato com a verdade, você colhe ali o que ela te diz, né? Você entende, compreende o assunto, absorve e inicia essa conversa. Então, é um convite, né? Deus nos chama todos os dias. E o mais importante frisar é que santo é aquele que não deixa de acreditar e lutar. Talvez você não tenha sido fiel nos últimos tempos, mas assim, continue acreditando em você mesmo, sabe? Retome hoje. Se hoje você está assistindo esse vídeo, retome agora, né? Desliga aí depois do celular e vai fazer o seu momento de encontro com Deus, porque Ele te espera. Então, se a gente gosta de uma pessoa, se a gente ama uma pessoa, a gente vai buscar falar com ela todos os dias. Mas o porquê que com Deus vai ser diferente? Sendo que Ele, né? Sendo que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. O que a gente tem colocado de importância no lugar de Deus? E uma pergunta que eu queria deixar também é, não quantas vezes você tem feito seu estudo na semana ou quanto tempo você tem gastado com Deus, mas sim o quanto o seu coração anseia verdadeiramente encontrar com o seu amado. O quanto o seu coração anseia? Diariamente, uma vez por semana, 2, 3, meia hora, 5 minutos, 1 hora. O quanto você tem ansiado verdadeiramente isso? E além disso, nós jovens sarados somos chamados a ensinar as pessoas a orar também. Então, primeiro a gente precisa saber para depois ensinar. O quanto você tem ensinado? Quantas pessoas você tem ensinado verdadeiramente a se encontrar com Deus? No retiro de liderança que nós tivemos em 2019, se não me engano, na Canção Nova, o padre Edmilson, ele trouxe a mensagem de que nós já não amamos quanto antes, né? Nós já não amamos mais quanto antes, quanto a gente teve aquele encontro pessoal com Deus naquele Maranatá. E ele também nos afirmou que rezar é quando a gente busca essa orientação do céu. Então, de onde você tem buscado essa orientação? Você tem
tomado decisões por conta própria ou você tem buscado consultar a Deus e o que Ele te diz? E quando não há mais nenhum entusiasmo, Ele também trouxe que é porque falta amor, né? Então, o coração que ama, ele busca estar com o amado independente da situação, independente se está cansado, independente se está feliz, se está triste. É um coração que ama e ele vai fazer de tudo para estar com aquele que o espera. Então, nós já sabemos que Deus está em todos os lugares, mas Ele também espera que a gente vá de encontro a Ele. Então, hoje eu te convido, né? Retome. Ou se você não parou em nenhum momento, ótimo, persevere, porque Deus deseja encontrar com você todos os dias. Amém? Então, um grande beijo e fiquem com Deus. Tamo junto.